Hoje vamos começar em 1 Timóteo capítulo 1, começando do versículo 2. Se estiver tudo bem para vocês, eu vou ensinar a partir do grego porque é isso que eu faço. Então Paulo escreve e diz a Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz. E se você sublinhar essa frase, graça, misericórdia e paz, graça, misericórdia e paz, de Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor. E aqui encontramos o que chamamos de saudação normal de Paulo, onde ele diz graça, misericórdia e paz sejam convosco. Mas na maioria das cartas ele não usa a palavra misericórdia. Ele simplesmente diz graça e paz sejam convosco. E se lermos o que os teólogos têm a dizer, eles tentam entregar um significado profundo pelo qual ele usa essa saudação. Mas a razão para ele usar, na verdade, é bem simples. Se você é judeu, como saúda outro judeu? Você diz shalom, cujo equivalente grego é eirene, que é a palavra que ele usa aqui. Se você fosse grego, qual a saudação para outro grego? Você diria charis, que é a palavra graça? Então, assim como um judeu saúda outro dizendo shalom, um grego saudaria outro usando a palavra graça? Então, nesta sentença, Paulo fala para todo o mundo gentil e ele fala para todo o mundo judeu. Para aqueles que são gregos, eu digo graça. Para aqueles que são judeus, eu digo shalom ou eirene. E com esta sentença, Paulo abre a sua carta para qualquer um que é judeu e qualquer um que é gentil. Mas, em 1 Timóteo, 2 Timóteo e no livro de Tito, Paulo quebra sua saudação normal e ele insere a palavra misericórdia entre a graça e a paz. E nessas três epístolas, Paulo está escrevendo para alguém que está sobrecarregado pelo ministério. Por exemplo, em 1 Timóteo, Timóteo está sobrecarregado porque acabou de se tornar pastor da igreja. E a igreja está crescendo tão rápido que eles mal conseguem contar quantas pessoas estão sendo convertidas, quantas estão vindo para Deus. Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo com sugestões práticas sobre como escolher líderes, como lidar com as mulheres na igreja. E 1 Timóteo é um livro sobre organização da igreja. A igreja estava crescendo. E Timóteo não precisava apenas de graça e paz, mas de uma misericórdia extra para o que ele estava enfrentando. Quando chegamos a 2 Timóteo, 3 anos estão entre 1 e 2 Timóteo. E neste período, Nero tinha incendiado a cidade de Roma e a perseguição começou contra os cristãos, e eles foram culpados pelo grande incêndio em Roma. Então, assim como em 1 Coríntios a sua igreja estava crescendo muito rápido, na época de 2 Coríntios a sua igreja estava diminuindo muito rápido. E quando Paulo escreve a ele não diz apenas graça e paz sejam convosco, mas graça, misericórdia, diga misericórdia. Misericórdia e paz sejam convosco. Então, quando chegamos ao livro de Tito, descobrimos que Paulo esteve na ilha de Creta por um período muito curto de tempo, começou a igreja lá, e ele escreveu a Tito e disse que ele queria que Tito pusesse em ordem as coisas restantes. Lembram disso? No grego se refere às coisas que Paulo não terminou, ou seja, Paulo passou tão pouco tempo na ilha de Creta que houve muitas coisas que Paulo não pôs em ordem e agora cabia a Tito colocá-las em ordem. E quando você lê o livro de Tito, descobre que não era a congregação mais fácil para se lidar. Paulo inclusive disse que os cretenses eram preguiçosos, glutões e mentirosos. Palavras de Paulo sobre os cretenses. E essa era a congregação de Tito. Então, quando Paulo escreveu a Tito, ele não disse apenas graça e paz sejam convosco, mas graça, misericórdia e paz sejam convosco. E então descobrimos um princípio: quando estamos enfrentando algo difícil, Jesus providencia uma misericórdia extra entre a graça e a paz. Ele sabe muito bem da nossa situação. Então, quando chegamos a 1 Timóteo 1, verso 3, Paulo diz: eu te roguei que permanecesses em Éfeso para admoestar alguns, a fim de que não ensinassem outra doutrina. Bem, se lembrarmos Atos capítulo 20, quando Paulo reúne todos os presbíteros de Éfeso para dar-lhes a Deus, ele os advertiu que depois da sua partida,
Penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. E então Paulo disse que dentre vós mesmos, olhando bem nos olhos daqueles presbíteros, ele disse: alguns de vocês se levantarão falando coisas pervertidas. A palavra pervertida se refere a uma doutrina que foi distorcida, que não é mais reta. E a razão pela qual fizeram isso foi para atrair discípulos para si mesmos. E assim como Paulo profetizou, quando ele deixou a cidade de Éfeso, entre sua própria liderança, pessoas começaram a se levantar e começaram a alegar: tivemos a doutrina de Paulo, nos estabelecemos na verdade dele, mas agora temos algo a lhes dizer que Paulo nunca disse. E alegavam que tinham sido arrebatados ao reino do Espírito, onde viram coisas que ninguém jamais tinha visto. Eles tinham estado onde nenhum homem jamais esteve, e agora voltavam daquela nova dimensão com novas revelações. E estas revelações eram tão espetaculares que as pessoas literalmente sentavam na ponta das cadeiras, ouvindo essas revelações. E um exemplo dessa revelação era o que chamavam de uma ordem descendente de anjos. Se lembrarem, no livro de Colossenses, Paulo proíbe os santos de Colossos a adorarem anjos, lembram disso? Isso porque por toda a Ásia Menor se consumiam doutrinas sobre anjos e deidades. E líderes agnósticos que se levantavam na igreja, depois de serem estabelecidos na doutrina de Paulo, eles se distanciaram tanto que começaram a ensinar que não existia só o Pai Deus, mas havia a Mãe Deusa. E os dois se juntaram e formaram uma descendência inferior a Deus, que era um anjo. E os dois se juntaram e produziram um nível mais baixo e outro mais baixo e um nível mais baixo e outro mais baixo, até que, finalmente, um nível de Deus foi criado tão baixo que, finalmente, ele poderia entrar em contato com o planeta Terra, e esse era chamado Jesus. E que, se você conhecesse Jesus, poderia conhecer um nível acima e outro acima desse e outro acima desse, e se continuasse subindo essa escada, você encontraria o próprio Deus Pai. E começaram a ensinar esse tipo de doutrina, e essa doutrina em particular era baseada na carta de Jacó. Porque o relato de Jacó mostrava que havia um caminho do céu para a terra com anjos subindo e descendo. Então usavam até as escrituras para ensinar a falsa doutrina. Então agora Paulo diz a Timóteo: eu te roguei. Essa palavra rogar é a palavra grega parakaleo, que tanto é uma palavra para oração, quanto é um termo militar. Encontramos a mesma palavra em Romanos capítulo 12, verso 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. A palavra parakaleo é a imagem de Paulo sendo tão compassivo que, figurativamente, é quase como se ele caísse de joelhos. E ele começa a orar, ele começa a implorar, ele começa a rogar aos irmãos que o ouçam. E agora Paulo usa esta palavra para dizer que foi desta forma que ele convidou Timóteo a ser pastor dessa igreja. Quando Timóteo viu o que estava acontecendo em Éfeso, ele não queria ser o pastor daquela igreja. Não só era uma igreja problemática, era a maior igreja do mundo. E foi a primeira vez dele servindo como pastor. Então Paulo teve que dizer a ele: eu te rogo, eu te imploro, parakaleo, eu clamo a você que assuma a posição. Mas ele também foi muito direto com Timóteo sobre o desafio. Porque essa palavra parakaleo, a palavra rogar, também era usada para descrever o comandante de uma tropa de soldados. E antes dos soldados saírem para a batalha, ele se dirigia às tropas, ele rogava às tropas. Ele falava sobre as realidades da guerra, falava sobre a glória da vitória, sobre derramamento de sangue, ele mexia com eles antes de enviá-los para a batalha. E essa palavra também pode ser traduzida assim. Então, por um lado, ele disse a Timóteo: a tarefa diante de você é grande, a batalha será enorme, e eu estou clamando a você que assuma essa responsabilidade. E Timóteo aceitou.
E Paulo disse: eu te rogo, eu clamo a você, que permaneça em Éfeso, para admoestar alguns, que não ensinem nenhuma outra doutrina. Outra doutrina é a palavra heterodidáskalos. Eu vou escrever para vocês verem. Eu vou escrever como lemos, porque você não entenderia em grego, e escrevendo assim você pode anotar. É a palavra hétero. Reconhecem essa palavra? E então a palavra didáskalos. Eu quase escrevi em grego. Heterodidáskalos. A palavra hétero é de onde tiramos héteros. É de onde vem o termo. Alguém pode dizer? Heterossexual, ou seja, de um tipo diferente. A palavra didáskalos vem da palavra didasco, e a palavra didasco significa ensinar. Mas quando usamos isso com a palavra kalos, que descreve algo que é excelente, você descobre que não é apenas um ensino, mas didáskalos descreve um ensino brilhante, era ensinado com maestria. Então, o que quer que fosse falso que esses presbíteros ensinassem, eles empacotaram de uma forma muito boa. Paulo diz, não é apenas ensino, mas é apresentado com excelência, e o problema é que hétero é um ensino de um tipo diferente. Não é o que eu ensinei a vocês. Então esses líderes usavam o púlpito para ensinar falsa doutrina, e este era o problema no primeiro século. Mas quando vamos ao capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo começa a falar do que vai acontecer na igreja no final da era da igreja. E este é o período em que vivemos. E ele diz no capítulo 4, verso 1, ora o Espírito afirma expressamente. A palavra afirma vem da palavra, alguém conhece essa palavra? Rema. Embora nesse caso em particular seja a palavra retos. E a palavra retos descreve algo que é explícito. Ou seja, o Espírito Santo está falando tão claramente que não há espaço para mal-entendidos. O Espírito Santo fala expressamente, o Espírito Santo fala explicitamente ou sem engano. Não há engano no que o Espírito Santo está dizendo nesse verso. Essa palavra retos não deixa espaço para mal-entendido. Agora o Espírito Santo fala claramente que nos últimos tempos, alguns partirão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Bem, você já viu no capítulo 1 que quando Paulo escreveu isso, ele estava lidando com falsas doutrinas? Mas agora no capítulo 4, verso 1, é quase como se o Espírito Santo dissesse, como se isso por si só já não fosse um grande desafio, deixa eu apontar o meu dedo para 2000 anos daqui para frente e contar a vocês o que acontecerá perto do final da era da igreja. E Paulo agora diz, o Espírito fala, com termos específicos, com uma linguagem impossível de não se entender, que nos últimos tempos, repitam, últimos tempos, e temos duas palavras para últimos. A palavra eschatos, e é de onde tiramos a palavra escatologia, o estudo dos últimos tempos, e ela descreve o fim. Então temos a palavra austeros, e esta palavra austeros é a palavra que é usada nesse texto. Se fizéssemos um quadro para mostrar o fim dos tempos, dizendo esta é a cruz, e esse foi o dia em que o Espírito Santo veio, em Atos capítulo 2, verso 17, isto inicia a era da igreja, que também é chamada os últimos dias. Os últimos dias é um período de tempo de 2000 anos, que começou com o derramamento do Espírito Santo e vai durar até o arrebatamento da igreja. Você ainda acredita no arrebatamento da igreja? Bem, a palavra eschatos descreve o fim definitivo, descreve esse período aqui. No entanto, a palavra austeros descreve o que resta desse período. Não são apenas os últimos tempos, mas são os últimos dos últimos dias. O que sobra disso? Então o Espírito Santo está apontando seu dedo lá para o futuro, dizendo, deixa eu contar o que a igreja dos últimos tempos vai enfrentar.
E ele diz, nos últimos tempos, alguns, o que ele diz? Partirão. Se você está notando, a palavra partir é a palavra planos. E a palavra planos descreve uma partida muito lenta e metódica. Note que ele não diz alguns abandonarão a fé. Ele não diz alguns rejeitarão a fé. Mas ele diz alguns partirão. Um processo muito lento e metódico também usado nesse texto é a palavra fistemi, que descreve dar um passo de cada vez para sair. Um pequeno ajuste é feito, então outro pequeno ajuste é feito, então muito lentamente, ao longo de um grande período de tempo, esta pessoa ou esta organização ou esta igreja mudou a sua posição completamente. Eles não rejeitaram de pronto o que estavam fazendo, não rejeitaram de pronto o mover do Espírito, ou o ensino da palavra, mas fizeram uma pequena adaptação e outra pequena adaptação e outra e outra e outra e outra, até que o que se tornaram não se parece em nada com o que uma vez foram. Eles partiram, não abandonaram, nunca apresentaram rejeição clara, mas muito lentamente, de forma metódica, começaram a mudar a maneira de pensar, dando atenção a planos, espíritos sedutores e doutrinas de demônios. A palavra doutrina vem daqui de dascalia, é uma forma desta palavra e implica que quem quer que os estava desviando estava fazendo com muita maestria. Estavam apresentando um argumento razoável e as pessoas, no ministério, de acordo com esse verso, começaram a ouvir esses argumentos e lentamente modificavam a forma como operavam, a forma como criam, e começavam a se afastar do que uma vez havia sido pregado. E, em particular, ele diz, partirão da onde? Da fé. A fé tem um artigo definido. Este artigo definido nos diz que eles não estavam partindo da fé em geral, mas esse artigo definido nos diz que eles estavam partindo da fé, ou daquele corpo de ensinos que chamamos de doutrina da igreja. E se olharmos o que acontece hoje na cultura, o que vem acontecendo nas cortes, graças a Deus pela eleição, eu creio que Deus tem nos dado uma nova chance. Mas até se você pegar o exemplo da nova visão sobre sexualidade, como a cultura está mudando, e descobrimos que as pessoas estão começando a ser impactadas pela cultura. Infelizmente, até mesmo muitas pessoas no ministério estão mudando a forma como veem as coisas para se adaptarem ao que está ao redor deles, e muito lentamente, de forma metódica, estão mudando o que creem para se tornarem mais inclusivos, com coisas com as quais não deveriam ser inclusivos. Se a Bíblia não é inclusiva com algo, não deveríamos ser inclusivos com aquilo. Então agora Paulo descreve o que Timóteo vai enfrentar. Ele diz que ele tem que tomar o controle dos ensinos heterodidáscalos, daqueles ensinos com maestria, mas que são diferentes, que não devem ser aceitos. E agora ele nos diz, capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo afirma expressamente, sem nenhum erro, que no que resta de tempo, alguns começarão a lentamente se modificar até que saiam do ensino são e claro das Escrituras e comecem a dar ouvidos. A palavra grega é proseko, que significa virar a sua atenção para o outro lado. Espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Certo, esse é o problema. Qual a solução? A solução para aqueles de nós no ministério é encontrada no verso 6. Como respondemos a uma cultura que está mudando? Como respondemos a pessoas que não conhecem mais a Bíblia? E a propósito, quando viajamos pelo país, fica claro que a ignorância bíblica está crescendo nessa nação. Está se tornando muito profunda. As histórias sobre as quais falamos livremente e presumimos que todos entendem o que falamos, muitas pessoas hoje
nem conhecem os personagens da Bíblia, não fazem ideia de sobre quem estamos falando. A igreja mudou radicalmente. Quantos aqui sabem que a igreja hoje está num processo de evoluir para algo que não é tão bom? Então, em 1 Timóteo 4, verso 6, Paulo mostra a Timóteo e a nós qual a nossa responsabilidade para mudar o clima. Então, no verso 6, ele diz a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Eu quero saber quantos aqui usam a versão King James ou a nova versão King James. Bem, as versões mais antigas trazem a ideia de expor estas coisas aos irmãos. No entanto, algumas versões mais modernas já trazem a ideia de sugerir estas coisas aos irmãos. Mas, para ser honesto, tanto as versões antigas quanto as mais modernas erram o alvo juntas. A palavra usada aqui é a palavra upotithemi. Se você está anotando, anote. A palavra upo significa embaixo ou debaixo. E a palavra tithemi é uma palavra básica e significa estabelecer, pôr ou posicionar uma fundação. Estabelecer, pôr ou posicionar uma fundação. E quando você põe essa palavra no verso 6, onde ela está localizada, ao invés de dizer, expondo estas coisas aos irmãos, o grego, na verdade, está dizendo upotithemi, os irmãos. Uma tradução literal seria: se você for para debaixo, upo, dos irmãos, e tithemi, colocar uma fundação debaixo deles, você será um bom ministro de Cristo Jesus. E aqui Paulo nos dá a nossa tarefa. A nossa tarefa é ir debaixo das pessoas e pôr uma fundação sob as suas vidas. Agora, normalmente, quando se constrói uma casa, o que se constrói primeiro? Você constrói a fundação e daí constrói-se sobre a fundação. É assim que naturalmente se constrói uma casa. Mas não é assim com a casa de Deus. Na casa de Deus, você prega a mensagem para pessoas não salvas e elas vêm para Cristo, Pedro diz, imediatamente. Agora são pedras vivas e, embora essas pedras vivas tenham sido ajuntadas pelo Espírito Santo, elas não têm fundação, não sabem o que é a Bíblia, não sabem o que é doutrina, não sabem de nada. Então você tem a estrutura de pessoas, mas elas não têm fundação. Então a nossa responsabilidade é vir upo debaixo dos irmãos e então tithemi, pôr uma fundação debaixo deles. Esta é a nossa responsabilidade. Quando eu vejo a minha responsabilidade em Moscou, e vejo que muitos que vêm à nossa igreja vêm de um passado comunista ou de um passado ateu, minha responsabilidade não é construir um ministério que os impressione, ou fazer algo para trabalhar nossa reputação. Nossa responsabilidade é ir até essas pessoas, ir debaixo dessas pessoas e pôr uma fundação debaixo de suas vidas para que construam sobre ela. E essa é a responsabilidade de todos nós. E mais do que isso, a palavra upotithemi está no tempo contínuo, ou seja, não é algo que você faz uma vez, é algo que agora você é chamado, e pelo resto do seu ministério, você estará upo debaixo dos irmãos tithemi, pondo uma fundação em suas vidas. Toda vez que alguém vem a Cristo, a sua responsabilidade é pôr uma fundação debaixo da vida dele. Quando você atua no casamento das pessoas, está pondo uma fundação debaixo da vida delas. Este é o nosso chamado. E de fato, Paulo diz: se você upotithemi os irmãos, se você vier sobre eles e puser uma fundação debaixo deles, você será o quê? Que tipo de ministro? Um bom ministro. A palavra bom é a palavra kalos. E a palavra kalos descreve algo que é superior. De fato, era usada para descrever especialistas em arte.
Pessoas que tinham um olho excepcional para encontrar peças de arte. E elas andavam por uma galeria e observavam todas as maravilhosas peças de arte, apreciavam todas, mas finalmente chegavam ao final da galeria e havia uma peça de arte tão deslumbrante que capturava totalmente a atenção deles. E esta é a palavra kalos. Mas então a encontramos no contexto do verso 6, o que nos diz não que Jesus é um especialista em arte, mas Jesus é um especialista em ministros. E ele anda pela igreja. E ele olha para esse ministro e aprecia o que ele está fazendo. E ele olha para outro e outro e outro e outro, mas quando Jesus vê um ministro que, o Potítheme, que está sob a igreja, lançando a fundação sobre a vida das pessoas, isso é tão kalos, é tão excelente, que Jesus para, pois isso cativa totalmente sua atenção. E de fato isso diz que se você fizer isso será um bom ministro de ir, repitam, de ir. O grego pode ser traduzido como assim como. Assim como Jesus Cristo. Você deve pensar por um momento no ministério de Jesus, o que ele faz? Sem a ajuda de ninguém mais. Jesus estava dando a terra. Jesus morreu na cruz. Ele entregou a sua vida para lançar uma fundação debaixo da terra, debaixo das pessoas. Jesus deu tudo o que ele tinha para dar. E quando nos damos desta forma, isso nos torna mais semelhantes a Jesus Cristo, é o que Paulo está dizendo. Mas algo é muito importante, além disso, ele usa a palavra ministro. Bem, é aqui que estamos, numa conferência de ministros. Qual é essa palavra ministro? Está pronto para escrever algumas coisas? A palavra ministro, há 3 palavras para ministro no Novo Testamento. E todas essas 3 se referem a quem somos. A primeira palavra, e se você está anotando, anote isso, é a palavra doulos. E essa palavra doulos pode ser traduzida como ministro, pode ser traduzida como servo, e pode até ser traduzida como a palavra escravo. Paulo, Pedro, Tiago e Judas, todos usam esta palavra para descrever a eles mesmos. E esta palavra em particular, doulos, traduzida como escravo, servo ou ministro, descreve alguém que é totalmente engolido pela vontade de outra pessoa. Se você é o doulos de Cristo Jesus, significa que você rendeu todo o controle da sua vida a esta pessoa. E essa é uma palavra do Novo Testamento também traduzida como ministro. A segunda no Novo Testamento, temos a palavra uperetas. E encontramos essa palavra em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 1. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, Paulo diz: se vocês querem saber o que pensar de nós, pensem em nós como ministros de Cristo. Se lermos em grego, ele diz: pensem em nós como uperetas. Agora, essa palavra uperetas, o que significa? Na verdade, é uma palavra para remador de porão. De fato, algumas traduções modernas podem usar a palavra remador. E ela descreve o homem que é designado para ficar no porão do navio e que se torna um motor da embarcação. E era designado para um banco com 4 outros escravos, então eram 5 por banco. Você pode se perguntar por que Paulo usou essa palavra, mas há muita imagem nesta palavra. Aqui temos uma imagem do ministério quíntuplo. 5 no mesmo lugar trabalhando juntos. E um grande remo é dado a cada um deles e o trabalho é remar e remar naquele barco. E eles se tornam os motores da embarcação.
Então você olha isso e diz, Paulo está querendo dizer, se vocês pensarem em nós, pensem em nós como os motores da embarcação, porque fazemos o que fazemos para que o corpo de Cristo avance. Mas é claro, temos um problema, que os passageiros no convés, alguns querem navegar sozinhos. Estão sempre reclamando, a igreja não está crescendo tão rápido, talvez não estejamos na visão, porque não podemos ir um pouco mais rápido. E na verdade, se eles saíssem do convés e viessem aqui para baixo pegar um remo conosco, faríamos muito mais rápido. Também é interessante o fato de que esses servos que seguram os remos eram acorrentados às suas posições. Aquela corrente era um compromisso. Se o casco do navio furasse, os passageiros no convés podiam pular em pequenos botes e escapar, mas você que está lá embaixo afundaria com a embarcação. Da mesma forma, quando você é o cabeça ou um ministro na igreja, você carrega uma responsabilidade que os passageiros não carregam. Se o navio afundar, você afunda com o navio. Dessa forma, quando o ministério está com problema, começamos a mexer aquele remo como se fosse um jet ski. Fazemos tudo o que podemos para manter o navio em movimento porque não queremos afundar com o navio. E eu acho que também vale a pena notar que o porão do navio era onde os ratos do navio ficavam. Os ratos do navio não incomodavam os passageiros, mas davam um jeito de ficar perto dos homens que estavam fazendo todo o trabalho, que estavam remando o navio. E eu odeio dizer isso, mas há uma comunidade podre na igreja. E eles dão um jeito de chegar perto daqueles que estão dando tudo o que podem para fazer o navio se mover. E Paulo usa essa palavra, e em 1 Coríntios 4:1 é traduzida como a palavra ministro. Mas então aqui, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, a palavra ministro é a palavra diaconos. Alguém conhece essa palavra? Onde vemos essa palavra? Atos, capítulo 6, onde é traduzida como a palavra diácono. A palavra diácono ou diaconos é a palavra dia. Se você está anotando, a palavra dia é em favor de. E a palavra konos descreve a comunidade. E se você junta essas palavras, descobre que se você é um ministro, porque aqui é traduzida como a palavra ministro, você é aquele cuja vida foi entregue em favor da comunidade. E de onde Paulo tirou essa palavra é muito importante. Era uma palavra técnica usada na comunidade local para descrever uma classe específica de indivíduos que era dada à comunidade e o seu trabalho era servir, e pelo resto de suas vidas deviam servir a comunidade. Não era uma posição de alta classe, mas uma posição de serviço. E esta é a palavra que Paulo usa, falando a Timóteo, quando ele diz, expondo estas coisas aos irmãos. E agora você entende que o grego na verdade diz, se você upotithemi, se você vier sob os irmãos e colocar uma fundação debaixo deles, você será um diaconos superior de Jesus Cristo, alguém cuja vida foi entregue completamente. Você não é apenas uma pessoa que tem dons, mas você é o próprio dom entregue à igreja. Não temos vontade própria. Somos aqueles que foram dados. E Paulo diz, se você servir assim, será um bom ministro. O que ele diz? De Jesus Cristo. E uma tradução melhor seria, você será um bom ministro, assim como Jesus Cristo. E então ele diz, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alimentado é a palavra grega entrefo, que significa provar, comer,
engolir, digerir, receber completamente. E Paulo disse para você ser esse tipo de ministro há duas coisas essenciais na sua dieta espiritual: palavras de fé, e aqui a palavra fé é usada num sentido mais geral. Coisas que edificam sua fé, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de coisas que edificam a sua fé. Mas além disso, Paulo diz ser alimentado com as palavras da doutrina. Ouçam doutrina. Sabe, por alguma razão as pessoas têm a ideia de que doutrina é uma coisa chata. Mas de fato, doutrina é essencial para as nossas vidas. Somos o produto daquilo que cremos. Infelizmente, na maioria das igrejas, se você fizer um teste de doutrina na congregação, pode ser que a congregação não passe no teste. Especialmente a geração mais nova. Eles estão crescendo em igrejas onde ouvem mensagens altamente motivacionais e onde há músicas maravilhosas. Mas eis o problema com isso. Não dá para construir uma vida com música. A música é maravilhosa, as luzes são ótimas, todos os efeitos especiais, não tenho problema com isso, mas no final das contas, você não vai construir sua vida com música. Você vai construí-la com o quê? Com a palavra de Deus. É essa palavra que vai te sustentar. É esta palavra que vai te carregar. E quando tudo que fazemos é dar efeitos especiais e música à nossa congregação, estamos agindo errado com nossas congregações. Temos uma responsabilidade. Upo. Ir até eles. Ir para debaixo deles. E tithemi. Pôr uma fundação debaixo das suas vidas. E se um falso vento de doutrina vem e explode a fundação e então depois de um tempo eles voltam para casa, adivinhem, nós não os servimos com ressentimento, mas outra vez nós devemos levantá-los, ir para baixo, colocar outra fundação debaixo das suas vidas. O grego aqui é contínuo, esse é o nosso destino. E eu te digo, se você reconhece que esse é o seu chamado e o seu destino, isso torna tudo muito mais fácil no ministério. Porque quando você luta contra o que está fazendo e sempre acha que está fazendo demais, que estão exigindo demais, sempre há uma parte em você que não está rendida para fazer. Mas se você reconhece esse é o seu chamado para o resto da vida e você vai fazer isso, então você não se ressente quando for chamado para fazer de novo e de novo e de novo. De fato, isso é se render ao chamado. Em nossa própria igreja, nós levamos muito a sério a forma como apresentamos nosso ministério. Levamos muito a sério nossa música, as missões internacionais do nosso ministério. E eu creio que devemos ser excelentes em tudo o que fazemos. Mas não há nada mais importante do que a fundação que estamos pondo debaixo da vida das pessoas, porque é isso que vai sustentá-los em cada tempestade, é isso que vai nos fazer perseverar como igreja ou ministério, independente do que a estação trouxer. E era isso que eu tinha no meu coração hoje. Eu quero que você ponha sua mão sobre seu coração, quero orar por você. Pai, te agradecemos em nome de Jesus, porque você nos chamou para servir nos dias finais do final dos tempos. Senhor, declaramos e cremos que somos equipados para a tarefa. Oramos, Senhor, para que você nos ajude a pôr as pessoas numa fundação sólida. Senhor, que você nos ajude a manter o foco no objetivo. Que não sejamos influenciados pela cultura na sociedade ao nosso redor. Te agradecemos pela unção do Espírito Santo, que nos capacita a fazer essa obra. Te damos graças por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.